Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse programa que tem como objetivo trazer informações sobre o universo condominial. Sejam todos muito bem-vindos. No dia de hoje, trataremos do tema terceirização. Para que fique claro para vocês que estão nos assistindo, vamos tentar dar uma explanação sobre o que é a terceirização, sobre o que iremos falar. A terceirização, na verdade, é uma relação que existe entre três personagens, né? O personagem que é a empresa tomadora de serviço, a empresa terceirizadora e o empregado. Entre a empresa tomadora de serviço, existe uma relação contratual civil com a empresa terceirizada. Essa, por sua vez, tem uma relação contratual empregatícia com o empregado. E esse empregado, por sua vez, ele vai prestar o serviço para a empresa tomadora. Nesse caso, não pode haver nenhuma subordinação direta da empresa que está tomando o serviço com o empregado. Resumindo, o que seria isso? Na verdade, a empresa tomadora de serviço, ela não está contratando um funcionário, ela está contratando um serviço. Ela está contratando, por exemplo, eu quero a limpeza de uma sala. Eu não vou contratar um profissional, eu vou contratar o serviço com a empresa. Olha, eu quero a limpeza dessa sala, quanto custa? Não importa quem vai fazer, que horário vai fazer. É essa terceirização, não existe essa relação de subordinação do funcionário terceirizado para quem está contratando. Então, atualmente, muitos síndicos optam por empresas terceirizadas de mão de obra nos seus condomínios. Isso já é um fato. E de acordo com um censo feito pelo Síndico Neto em 2015, 36% dos condomínios já se utilizavam da mão de obra terceirizada. Inicialmente, a primeira ideia que se tinha da terceirização era de diminuir o custo da empresa tomadora do serviço. Ela iria inicialmente pagar mais barato, coisa que atualmente isso já não é mais verdade. Atualmente, o principal benefício que tem é de delegar uma parte da administração do condomínio, que é extremamente importante para a empresa terceirizada, e dar liberdade para o síndico fazer simplesmente a gestão. Ele não vai estar mais preocupado com relação a funcionários, porque já tem alguém contratado para fazer isso. Tem a empresa terceira que vai se responsabilizar por tudo isso. E a empresa contratada, ela está muito mais preparada que o condomínio. Em que sentido? Ela vai estar formando esses profissionais, vai estar treinando esse profissional, vai estar acompanhando a evolução dele, vai estar fazendo uma escala de trabalho, coisa que o síndico não precisa mais fazer. Ele vai estar simplesmente fazendo a gestão. Para concluirmos isso, essa questão da terceirização, então qual que é o objetivo principal então da terceirização? Ela é proporcionar uma flexibilidade e uma agilidade nos processos das empresas. E, devido a essa crescente relevância desse tema no mercado condominial, convidamos nosso amigo Sérgio Bávaro, CEO da empresa Perfil Terceirização, para tratarmos desse assunto. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade, sinta-se na sua casa nesse programa. Ok, boa tarde a todos. E agradecer o espaço dado pelo Bonoro e tentar aqui esclarecer para vocês alguns pontos muito importantes para a terceirização dos condomínios. E, acima de tudo, agradecer, porque São Carlos está pujantemente crescendo no aspecto de condomínios, e é muito importante essas informações para que, na hora de for terceirizar, buscar sempre uma parceria perfeita e justa. Sérgio, fala um pouco para nós da Perfil que está nesse mercado condominial atualmente. A Perfil está no mercado há 28 anos. Ela presta serviço para muitos condomínios e também para empresas, sendo a parte de controladoria de acesso, limpeza, zeladoria, jardinagem
enfim, toda área que seja possível ser terceirizada. Para o condomínio, nós temos um contexto de informações e temos um contexto de responsabilidade para com os colaboradores e os moradores. Então vamos lá entender um pouco dessa terceirização dentro dos condomínios. O que são e quais são as atribuições das empresas terceirizadas de mão de obra? Vamos lá. Primeiro, para você terceirizar no condomínio, os colaboradores eles têm que ser treinados. Antes, você tem que buscar no mercado empresas sérias e que não sejam pujantemente empresas temporárias. E aonde você busca isso? Através do segmento dessa empresa, há quanto tempo ela está no mercado, há quanto tempo ela presta serviço e qual é a dinâmica dela, para que a gente possa prestar um bom trabalho. E a terceirização ela não pode ser temporária, ela tem que ser efetivamente onde os colaboradores sejam conhecidos e efetivamente as pessoas que residem, que moram em condomínios, tenham confiança nos seus colaboradores. Isso é primordial na terceirização. Para entender um pouco melhor. Então, a terceirização, as empresas terceirizadas, elas oferecem serviço de portaria, limpeza, conservação, vigilância, isso no sentido de ajudar o condomínio. Perfeitamente. O que a gente tenta buscar para os condomínios? Dar uma maior liberdade, uma condição melhor para o síndico trabalhar, sem que haja responsabilidade dele para com os colaboradores. Esses colaboradores estão sendo treinados, eles são primeiramente treinados para depois começar a exercer as suas atividades. Sendo assim, você consegue dar para o síndico a total liberdade e total tranquilidade. Ô Sérgio, quais as principais atribuições da empresa de terceirização na hora que ela oferece esse serviço? Bom, Bonora, o primeiro passo é o seguinte: você tem, fechado o contrato, você tem que conhecer a realidade do condomínio, dar um treinamento, porque cada condomínio tem a sua peculiaridade. E aí, juntamente com o síndico, é ele quem vai nos passar as normas e procedimento do condomínio. Em cima disso, nós vamos buscar, primeiro, um treinamento, buscar no mercado profissionais que se adequam a essa vaga. Tá? Segundo, passar por um treinamento. Terceiro, fazer com que esses funcionários, esses colaboradores, eles tenham uma orientação sobre as normas e procedimentos. Mas isso tudo passado para a empresa prestadora de serviço. Tá? O síndico é quem vai nos orientar de como ele gostaria que a portaria e o controle de acesso desse condomínio fosse especificamente dentro da peculiaridade dele. Geralmente, quando se busca a terceirização, buscando pelo primeiro ponto que se buscou pela economia, a terceirizadora, no que ela pode auxiliar com relação ao custo, para que o custo seja o menor possível, sem perder a qualidade. Por exemplo, como se faz uma escala? Quando você contrata um funcionário direto pelo condomínio, você tem o problema da reposição. Ok? Quando você terceiriza, você tem a reposição automática, isso prescrito em contrato. Ok? Quando você terceiriza, você muda a sua posição do funcionário contratado pelo condomínio, e aí você sai e vai para a terceirizada. A terceirizada tem sindicatos diferenciados. E aí você consegue diminuir custo através de um plano de salário que seja adequado ao condomínio. Quando nós chamamos de custo indireto, nós colocamos, quando o funcionário é contratado direto pelo condomínio, pelo lado sentimental, pelo lado de amizade, às vezes o condomínio acaba dando para o colaborador dele
Unimed, plano de odontológico, que na terceirização a gente trabalha com um custo global. Nós não especificamos. Quando a gente faz um contrato e a gente faz com que esses planos de saúde, plano odontológico, isso entra dentro de uma globalidade. Ou seja, você consegue diminuir o custo para o funcionário e no volume da terceirização, com o número de portarias que você tem, você consegue diminuir e fazer com que esse custo seja reduzido. E com relação aos treinamentos, esses treinamentos são sistemáticos ou é simplesmente quando se contrata, faz o treinamento e não se faz mais? Não. Normalmente, a gente prevê um treinamento a cada 6 meses. Mesmo que seja um treinamento apenas de 60 minutos, para tentar mudar e adequar às novas regras que o condomínio, no dia a dia, vai se alterando. Por exemplo, estacionamentos diferenciados, visitas, como deve ser procedido, mudanças, os novos horários. Então, esse treinamento ele é muito importante para que o colaborador tenha a atualização da necessidade do condomínio. Ok. E com relação à troca de funcionários, como o condomínio ou a empresa contratante pode sugerir essa troca? Ok, boa pergunta. Nós colocamos da seguinte forma para o nosso cliente. Para nós não tem a palavra porquê. Quando um cliente nos solicita que haja uma troca de um funcionário, a gente vai buscar um outro profissional que venha a se adequar à necessidade e à realidade do condomínio. A gente não faz trauma com o funcionário demitido. A gente procura tirá-lo daquele posto de serviço, dar um novo treinamento e tentar fazer com que ele se adeque às novas realidades do mercado. Isso não significa que ele é um mau profissional. Ele apenas não deu certo naquele posto de serviço, mas ele pode ser reaproveitável e, acima de tudo, bem treinado para que ele dê para a gente um novo resultado. Porque a cada troca, Bonoro, quando você busca no mercado novos profissionais, é muito tempo que se perde. Então, às vezes, é mais fácil você aproveitar o seu profissional, atualizá-lo e dar a ele novas oportunidades. Vamos aproveitar que o assunto está fluindo. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos na sequência. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem? Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Gestão pessoal e RH. É isso que garante a contratação de excelentes profissionais. Gestão financeira. Gerir recursos financeiros. Gestão administrativa condominial. Processos de gestão que visam a transparência. Gestão jurídica. Através dela, o síndico é assessorado permanentemente. Gestão de harmonia. Compreender como uma boa gestão de conflitos pode manter a harmonia. Gestor profissional. Profissional que se aprofundar em temas estratégicos e novos conceitos. Deixar sua casa iluminada virou um desafio para você? Conheça a Libra Energia Fotovoltaica. Nossa equipe é composta com especialistas com mais de 30 anos de experiência para que possamos levar até você o que é de melhor em energia renovável.
com produtos de alta qualidade e excelência no atendimento. Estamos preparados para projetar e executar seu projeto independente do tamanho. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento. Desde 1993, visando excelência em nossa prestação de serviços e principalmente total transparência nas ações. Estamos atuando há mais de 28 anos buscando sempre o desenvolvimento. A Perfil é uma empresa de terceirização de mão de obra qualificada. Atuamos de modo transparente e com muito cuidado e hoje está consolidada no mercado em que atua ponto uma empresa referência em prontidão e profissionalismo. Com vasta disponibilidade de recursos para a atividade vinda da sua empresa, temos sim a solução para o sucesso de suas atividades. Voltando ao nosso bate-papo sobre terceirização, agora tem uma pergunta que acredito que muitos estejam esperando ouvir uma boa resposta. Sérgio, terceirização gera economia para o condomínio? Nem sempre, né, Bonora? Porque gerar economia para o condomínio tem as suas particularidades. Quando a gente fala em economia, a gente fala em prestação de qualidade de má qualidade, né? Hoje nós temos uma igualdade de encargos trabalhistas, sociais, que não tem como fugir, né? Não dá para fugir desse número. Tanto faz ser funcionário orgânico, que é do condomínio, quanto funcionário terceiro, os custos, teoricamente, são os mesmos. Praticamente sim. Tecnicamente sim. Então, assim, a gente entende que a terceirização ela é um mal necessário. Porém, ela tem algumas vantagens, como eu já especifiquei nas falas anteriores. A reposição imediata, o treinamento, né? E, acima de tudo, a confiabilidade na empresa que está prestando serviço para os condomínios. Como a gente consegue observar, é o seguinte: dependendo da economia que se pretende fazer com uma empresa terceira, que os valores dela são muito atrativos, é uma situação de se ficar com um pé atrás. Porque contratar aquela empresa que oferece um valor muito mais barato que a concorrência pode não ser uma boa opção. Isso pode trazer no futuro um passivo. Tá? Afinal, se o preço da mesma é tão competitivo, essa terceira ela pode não estar pagando de acordo com a categoria, ela pode não estar quitando os encargos ou tributos, que no futuro pode se revelar isso um passivo para o condomínio. Foi isso que eu entendi? Perfeitamente. Perfeitamente. O primeiro passo para que se contrate uma empresa prestadora de serviços terceirizadas tem algumas dinâmicas. Observar sempre quanto tempo essa empresa está no mercado, pedir a abertura da planilha de custo, isso é fundamental. Buscar as guias de recolhimento mês a mês e, o mais importante de tudo isso, fazer um comparativo daquilo que o funcionário está recebendo e aquilo que está sendo cobrado. Exemplo, nós temos um aplicativo da Caixa Econômica Federal que o funcionário acompanha mês a mês o depósito do fundo de garantia. É lógico que tem algumas empresas que procuram trabalhar com um custo menor. E tudo aquilo que é mais barato, existe um diferencial que gera em torno de 5% a 6%, está dentro de um patamar. Fora desse nível, está totalmente fora. Alguma coisa errada ela está fazendo. E aí, você perde a confiança e de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do síndico, que contratou, do conselho, que tem que ser atuante, tentando buscar explicações. O porquê que uma empresa cobra X e a outra cobra Y. Poderia elencar assim, para a gente alguns itens que realmente são vantagens para ter uma terceirizada? Profissionais qualificados, profissionais treinados e, acima de tudo, fazer a reposição com agilidade,
com rapidez e tentar buscar nesses profissionais de reposição, não leigos, o que você faz? Você treina funcionário, você tem 4 controladores de acesso numa portaria. Indica-se e se posiciona da seguinte forma: você sempre deixa 2 ou 3 treinados para aquela portaria, que numa eventual falta ou numa férias, essa pessoa que foi treinada, ela já está à disposição e ela já está treinada para aquela determinada portaria. Isso é de fundamental importância. Com a questão da terceirização em termos de vantagens, o que você diz a respeito de facilitar a vida do síndico? Como ele não vai administrar mais isso, ele vai ter mais tempo para fazer a gestão. Perfeito. A gente nós temos os nossos supervisores, os nossos superiores que vão até a portaria. Consequentemente, o canal de informação é do síndico para com a empresa terceirizada. Em momento algum, a gente gostaria e faz com que o síndico tenha qualquer tipo de participação nesse quesito. Fazemos reuniões periódicas com o síndico, a cada 30, 60, 90 dias. Se tem alguma dificuldade, ele vai nos orientar e solicitar para que haja um treinamento específico para aquele determinado assunto. Nunca, jamais, alguém possa dar qualquer tipo de orientação para os porteiros, nem mesmo o síndico. Sérgio, nós falamos das vantagens de se ter uma terceirizada dentro de um condomínio, né? É claro que também tem as desvantagens de se ter uma terceirizada. Poderia elencar alguns fatos que é desvantagem, que você vê como desvantagem para o condomínio uma terceira? Bonora, são 28 anos de experiência. Eu diria para você que o meu cliente mais velho está comigo há 28 anos. Sincero e honestamente, eu não vejo nenhuma desvantagem do condomínio em relação à terceirização. O mundo, lá atrás, 1984, já estava se encaminhando. A terceirização é um mal necessário. Não vejo desvantagem. Sincero e honestamente, não. O que você me fala do turnover? Você tem uma rotatividade de pessoas. Isso não afeta a segurança dentro do condomínio? Como eu disse, funcionário bem treinado, funcionário adequado à particularidade de cada condomínio. Dentro de um condomínio não pode haver turnover. Você não pode trocar o seu controlador de acesso, o seu porteiro, a cada 30, 60 dias. Isso não é terceirização. Isso é bagunça. Não existe seriedade nessa empresa que presta esse tipo de trabalho e tem turnover. Na terceirização não existe turnover. Você foi contratado para prestar um trabalho. E cabe a você competência para que aquele trabalho não seja interrompido. Como você pode ver, eu não posso ter um turnover dentro de uma portaria da limpeza, área de limpeza, o jardineiro não foi trabalhar. Consequentemente, o turnover na terceirização, ele não existe. Bom, com relação ao turnover, tem esse posicionamento, mas uma desvantagem que a gente acompanha e vê com relação às terceiras é o risco do não pagamento dos direitos trabalhistas e isso acabar recaindo sobre o condomínio. Você não vê isso também como uma desvantagem? Não. Sincero e honestamente, não. Quando você tem um síndico atuante, um conselho atuante, e você busca no mercado uma empresa séria que te entrega toda a documentação no dia a dia, mês a mês, não tem o porquê de você ficar com o pé atrás com a terceirização. Olha, como podemos observar nesse intervalo de tempo que batemos um papo aqui, a terceirização é coisa muito séria.
E se for feita por uma empresa de má qualidade, pode trazer risco e prejuízos consideráveis para o condomínio. Por isso, se a terceirização não for idônea e de boa qualidade, provavelmente as vantagens elencadas anteriormente ou mencionadas não serão sentidas na prática. Como podemos observar, como eu disse no início do programa, que foi uma pesquisa feita do Síndico Net, onde 36% dos condomínios já utilizavam-se da mão de obra terceirizada, desse público, quase 80% aprovam, estão satisfeitos com as terceiras. Por outro lado, também existe 20% que está descontente com a empresa e serviços contratados. Então, o que a gente consegue ver com isso? Olha, é importante saber escolher uma boa empresa séria para atuar no condomínio. E é necessário. Então, aproveitando a oportunidade, agradecer ao Sérgio pela presença. Sérgio, muito obrigado pela presença aqui, para ter compartilhado as informações relevantes para o nosso público. E seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Ok, obrigado você, Bonoro, pelo convite. E espero ter enriquecido, espero ter esclarecido alguns pontos da contratação dessa terceirizada. Contratado e contratante andam junto e, acima de tudo, você contratar uma empresa séria, como você mesmo falou, é de suma importância. O assunto é extenso, tem pauta para mais 1 ou 2 programas para falar sobre terceirização, mas agradecemos a audiência de todos. Não deixem de nos acompanhar nas nossas páginas sociais, das redes sociais. E uma boa semana a todos e até o próximo programa.